Goiás vence o Cuiabá fora de casa e praticamente encaminha a sua permanência na primeira divisão. No vídeo de hoje, com esse cenário aqui um pouquinho diferente, quero comentar com vocês o que foi esse duelo, muito mais sofrível na segunda etapa do que a gente imaginava, né? Pelo que foi o bom primeiro tempo, a boa escalação também do técnico Jair Ventura. Quero comentar com vocês a minha visão tanto em relação a essa partida, a avaliação de cada um dos jogadores, a estreia do Douglas Pelé finalmente, né? Até pegando a gente de surpresa nesse duelo fora de casa e a tabela de classificação, que mais uma vez, nessa rodada pode não ter sido perfeita para o Goiás, mas já abre uma vantagem ainda maior em relação ao primeiro time dentro da zona de rebaixamento e também para o primeiro clube fora da zona da classificação para a Copa Sul-Americana, que já é um bom objetivo do Goiás. E esse próximo jogo também, na quarta-feira, contra o América Mineiro na Serrinha, pode ser fundamental para as pretensões do Goiás daqui até a reta final do ano. Esse era o principal assunto que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Inclusive, eu peço até desculpa para vocês que eu fiz o nosso vídeo ainda era para sair ontem, né, no domingão, mas como eu cheguei aqui em Goiânia ainda estava meio na correria, acabou que eu falei, vou gravar ainda nesse feriado ou na segunda e trazer aqui para vocês ainda na parte da manhã, combinado? Outro recadinho também quero passar para vocês, envolve o nosso apoiador aqui do canal, a Alternative Bike Shop, que no caso lá você pode adquirir a sua bicicleta novinha, Aro 29, a partir de R$ 1.100. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Alternative, ela que está localizada no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, mas você também que pode pedir aí, você morando em Goiânia, também Senador Canedo, Trindade e muito mais, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bora então começar o nosso vídeo de hoje para trazer o que foi principalmente essa partida contra o Cuiabá fora de casa, um jogo que eu já até havia comentado para vocês sobre as pretensões do Goiás nessa reta final do ano. A pontuação seria necessário. Uma vitória, obviamente, chega em um momento muito bom, né? Acho que não tem resultado melhor para a gente imaginar agora nessa reta final do ano, principalmente com 6 jogos sem vencer, vindo nessa sequência ruim, o adiamento do jogo contra o Corinthians, onde a gente tinha uma expectativa muito grande, agora vai dar para quebrar logo essa barreira dos 40, 41 pontos, e graças a Deus chegou nesse jogo contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Uma partida que começou de uns moldes assim parecidos, por exemplo, daquele jogo contra o Santos. Primeiramente, vamos falar sobre a escalação, né? O Jair Ventura mudou bastante, surpreendeu pra caramba. Meio que voltou com esse esquema de 3 zagueiros, ficando ali com o Reinaldo na esquerda, o Caetano fazendo uma função mais centralizada e o Lucas Alter na direita. O aparecimento do Douglas Pelé como um lateral direito realmente foi a principal novidade dentro desse time. Na minha avaliação, ele fez uma boa partida naquela marcação ali no primeiro tempo. Eu gostei bastante dos primeiros 45 minutos do Goiás. E o Dadá Belmonte, eu até demorei para pegar que ele estava fazendo aquela função como um ala esquerda, não chegava a ser um lateral, porque a gente estava contando com 3 zagueiros e 2 volantes. Então o Dadá Belmonte, ele fazia bem essa função na marcação pelo lado esquerdo e deixava ali a sobra tanto ou com o Reinaldo ou até mesmo com o Caio Vinícius, o Auremir ajudando também, auxiliando dentro daquele lado. Então foi uma baita estratégia do técnico Jair Ventura, além claro do aparecimento do Apodi, que meio que fez aquela função do Dieguinho, né? O Dieguinho que ficou suspenso para esse jogo contra o Cuiabá, o Apodi aparecendo como esse meia direita, um cara que ajuda na velocidade, o Apodi tem essa explosão absurda, mas também contribui com a marcação pelo lado direito, principalmente auxiliando o jovem, o estreante Douglas Pelé, que na minha avaliação fez sim uma boa partida. O Goiás também que contou com 2 volantes, 2 bem fortes ali fisicamente, com pouca saída de bola, tanto o Auremir quanto também o Caio Vinícius, até que gostei da partida dos dois também, foi de razoáveis para bom. Então assim, com o Goiás com vários desfalques, o Jair Ventura tentou ali mexer no time, 15 dias praticamente sem jogar, 13 dias, foi aquele último jogo contra o Internacional no domingo, e o Goiás voltando só no outro domingo da outra semana ainda, a atuar em campo, assim, atuar dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, então deu para pelo menos fazer essas estratégias. O Goiás começou deixando mais a posse de bola com o Cuiabá, e o que eu falei para vocês, porque foi parecido aquele jogo contra o Santos. O Goiás geralmente ele é muito cruel nesses jogos fora de casa, para marcar o seu gol logo no comecinho. Ou o Goiás faz o gol antes dos 10 minutos, ou até menos antes dos 8 minutos, ou já lá no finalzinho, na segunda etapa, e faz aquele 1-0 e retranca lá atrás. E mais uma vitória que assim, de todas as 9, deixa eu até confirmar aqui para vocês, o Goiás venceu 10 nessa Série A do Campeonato Brasileiro, todas elas foram pelo placar mínimo, 1-0, 2-1, 3-2, eu não sei se teve ainda do Goiás nesse ano, mas assim, sempre um gol de diferença do Goiás, e nessa partida contra o Cuiabá não foi diferente. O Pedro Raul abrindo o placar logo aos 6 minutos, assim como foi aquele jogo contra o Santos, lá na Vila Belmiro, que no caso o Dadá Belmonte cruzou, saindo lá do lado direito, ele cabeceou, agora foi a vez do Vinícius, cruzando pelo lado esquerdo de ataque, o Vinícius voltando a contribuir com assistências, logo aos 6 minutos da primeira etapa, 8 minutos melhor dizendo,
abrindo aí o marcador, um gol muito importante, pegando de primeira e mostra a qualidade do Pedro Raul para finalizar, né? Incrível a qualidade que tem esse centroavante, que assim, a bola pode vir de qualquer forma. Se viesse na cabeça dele, ele marcaria o gol. Se viesse na perna direita, na perna esquerda, de peito para dominar, é um cara assim que dentro da grande área realmente é inacreditável, e marcando o seu 18º gol, se não falha aqui a memória, nessa Série A do Campeonato Brasileiro, empatando com o Germancano, né, do Fluminense, e brigando por essa artilharia. Então, o Goiás foi com uma postura diferente, aquelas duas armas ali pelo lado esquerdo, tanto o Vinícius fazendo essa função. Tinha tempo que o Vinícius não jogava bem, né, nessa Série A, acho que a última foi inclusive contra o Atlético Mineiro, e nessas vitórias, até para pegar esse último gancho, o Goiás sempre venceu com gol no comecinho, como foi, por exemplo, fora de casa, né, que eu estou falando, contra o Atlético Goianiense, jogo no Antônio Ascioli, diante também o Santos, né, na Vila Belmiro, aquela vitória lá por 2-1, também contra o Atlético Mineiro. Aí acontece mais na segunda etapa, aquele jogo meio truncado, o Goiás vai lá e faz 1-0, e nesse jogo contra o Cuiabá, felizmente já saindo, né, o primeiro gol logo no comecinho, o que muda completamente a dinâmica da partida. O Cuiabá ficou mais com a posse de bola, e o Goiás eu gostei demais do encaixe dos volantes, juntamente com o trio de zagueiros, né, que isso é difícil você voltar a fazer, principalmente, por exemplo, porque o Reinaldo acabou saindo, né, logo ali no primeiro tempo, uma pena para ele, acho que pelo jeito não é nada muito grave não, mas acabou batendo a nuca, né, sempre é muito delicado essa região. O Danilo Cardoso acabou entrando no seu lugar, não fez uma partida assim muito boa, mas ok, né, o time do Goiás é muito limitado mesmo, a gente tem que levantar a mão para o céu aí e agradecer por ter esses 41 pontos. São caras muito dedicados, e no primeiro tempo a marcação funcionou muito bem, tanto é que o Cuiabá praticamente não criou, não incomodou em absolutamente nada. A marcação estava bem ajeitada, com o Douglas Pelé também, inclusive o Cuiabá ele tentava espetar mais aquele lado direito dele, né, tentando ali achar uma fragilidade do jogador que estava fazendo a sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Não aconteceu, né, teve uma boa atuação, o Lucas Alto ele auxiliando ele também, principalmente na primeira etapa, e o Apodi sendo aquela válvula de escape, tentando pegar a bola e dar uma maior velocidade. Então o meio de campo praticamente não existiu, né, porque o Auremir é até melhor do que o Caio Vinícius para sair jogando, mas são jogadores assim que, olha, se você quiser dar um passe muito diferente, teve aquela furada do Caio Vinícius também no segundo tempo, que assim, pelo amor de Deus, né, é um nível técnico baixíssimo, e como eu falei para vocês, normal, né, esse primeiro ano de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, a tendência é de sofrer muito também, como vencendo essa Série A do Brasileirão. Então o primeiro tempo foi bom do Goiás, o Cuiabá praticamente não criou nada, acho que teve aquele chute do Rafael Gava, né, uma cobrança de falta impecável, a bola passou ali muito próximo do Tadeu, mas sem grandes perigos, a zaga muito bem postada, o meio de campo bem marcado, né, os laterais, os pontos ali do Cuiabá. No segundo tempo, aí que eu fiquei assim, chateado com a postura do Goiás, até que nos primeiros minutos deixava a bola com o Cuiabá, mas assim, o Dadá Belmonte tentava espetar, o próprio Vinícius, lá na frente com o Pedro Raul, até uns 10, 11 minutos. Depois que o zagueirão, o Joaquim, né, do Cuiabá, cabeceou aquela bola na trave, no travessão, melhor dizendo, do goleiro Tadeu, o Goiás parou de jogar, parece que ficou com medo, falou, nossa, não vamos sair aqui pro ataque não, senão a gente vai perder esse jogo. E eu não entendi isso, porque assim, o Tadeu não tinha pegado nenhuma grande bola, não tinha feito nenhuma defesa, o Cuiabá até tinha algumas bolas paradas ali em escanteios, faltas e tudo mais, mas não incomodava em absolutamente nada. O Goiás não precisava ter feito aquilo. Eu entendo, o time adversário tá jogando dentro de casa, né? O Goiás já com uma vantagem boa, até esqueci de falar do gol do Vinícius, meu Deus, é um gol de cabeça dele, né, aos 20 minutos ali para ampliar o marcador por 2-0, uma boa cobrança do Dadá Belmonte, se eu não me engano, deu a sua 5ª ou 6ª assistência nessa Série A, vou pegar aqui direitinho para vocês também, o Dadá Belmonte, né, então assim, eu entendo essa postura do Cuiabá de ir mais para frente, tudo, mas acho errado demais, porque é o seguinte, se você vai jogar no contra-ataque, não tem problema você ter um time defensivo com um marcador na sua frente, tudo bem, fora de casa, jogo difícil mesmo, o Cuiabá tem um elenco bem melhor do que o do Goiás, faz parte do Campeonato Brasileiro. O Dadá Belmonte que deu sua 5ª assistência, pegando aqui pra vocês, em 28 jogos até aqui. Mas o Goiás não tinha repertório mais algum, não tinha saída de bola, não tinha, olha, briga lá no ataque, a bola ficava toda hora, o Goiás dava aquele chutão pra frente, o Cuiabá já retomava e testava principalmente o lado direito. Não entendi por que também, não gostei dessa mudança, o Douglas Pelé, assim, o Douglas Pelé ter saído, eu até entendo por ser a sua estreia, normal, acaba cansando um pouco mais, né, foi substituído ali pra entrada principalmente do Luan Dias, né, o Danilo Barcelos também acabou entrando na vaga do Apodi pra fazer aquela função no lado esquerdo, e o Dadá Belmonte, o Cuiabá explorou bastante o lado dele, e aí ficou muito fragilizado, porque o Danilo Cardoso, o zagueirão, foi fazer também aquela função no lado direito, e aí deixava o Dadá Belmonte que parece já estar 100% esgotado, né? Então ele estava praticamente só cercando, não tinha contra-ataque, não conseguia também fazer grandes jogadas, então ficou uma posição muito morta do Goiás, e principalmente por ali, né, que o Cuiabá acabou tendo as suas principais oportunidades, como inclusive do gol do Daverson, uma bobeada tremenda do zagueiro Danilo Cardoso, que já até havia escorregado em um lance anterior, naquele lado direito, ele acabou fazendo a mesma jogada, escorregou ali, o Felipe Marques também
fez uma belíssima jogada, né, para tocar pro Daverson, que apesar de meio doidão, é muito bom jogador, uma contratação excepcional do Cuiabá para essa reta final do ano. Fez aí o seu gol ainda aos 65 minutos, né? Então ficou aquela pressão desnecessária no final, porque o jogo tava na mão do Goiás, 3 zagueiros, a gente não ia imaginar essa bobeada toda. Não sei porquê, eu até tenho que pegar essa informação, ontem eu tava meio que aqui de viagem, não consegui pegar todas as informações possíveis do jogo, porque que o Maguinho nem sequer viajou, né, pra Cuiabá. Eu acho que ele fez uma partida desastrosa, é bem verdade, mas pelo menos no banco de reservas, acho que ele poderia ter ajudado. No segundo tempo também, quem entrou ali, saiu o Caio Vinícius também, ainda já na reta final, entrou o Luan Dias, que também é um jogador que não marca tanto assim, o Matheus Salles, um cara de maior marcação, também acabou entrando na segunda etapa e ficou aquele meio de campo, né, Auremir, Matheus Salles, o Luan Dias um pouquinho mais avançado e lá na frente com o Pedro Raul, acabou sendo substituído também com uma pancada na coxa esquerda para a entrada do Nicolas, né, o Nicolas que até teve alguma chance ali, se eu não me engano, aos 19, 20 minutos, uma bola que o Rafael Gava acabou cortando por cima, praticamente foi o único lance de ataque do Goiás, né, de todo o segundo tempo. Olha, tudo bem, como eu falei para vocês, não quero que o Goiás venha aqui dar aula, olha, a gente tem o pior orçamento da Série A, então assim, não dá para cobrar grande coisa, mas no segundo tempo, você tá vencendo, fora de casa, volta a bater dentro dessa tecla, mas é o quinto pior mandante, o pior ataque da Série A do Campeonato Brasileiro. Será que o Goiás precisava jogar tão recuado lá atrás assim? Não podia colocar um outro jogador lá na frente, tentar prender aquela bola num escanteio, numa jogada de lateral, algum cruzamento com o Danilo Barcelos? O Goiás não fez basicamente nada disso e teve mais sorte do que juízo na segunda etapa. O próprio Tadeu fez uma defesaça, além daquela bola no travessão, né? O Cuiabá também criou outras chances, como aquela defesaça do Tadeu, num chute, se eu não me engano, do Daverson, né? Onde ele pega ali com uma das mãos, sensacional aquela defesa do Tadeu, já ali quase nos acréscimos, né, da partida, que deu 9 de acréscimo, um absurdo, o que joga de tempo extra no Goiás nesse Campeonato Brasileiro, mas assim, sofreu demais, na minha opinião, desnecessariamente, principalmente pelo que foi o Cuiabá na primeira etapa. Acho que o técnico também, o português, o Antônio, acabou percebendo, né, as suas deficiências, fez também algumas mudanças, voltou melhor para a segunda etapa, mas não precisava o Goiás ter jogado tão atrás assim, sabe? Acho que teve mais sorte do que juízo, mas compreendo também, dentro das dificuldades desse Campeonato Brasileiro, o mais importante nessa reta final para tirar a zica, onde o Goiás vinha jogando muito bem nas últimas rodadas, principalmente contra o Internacional, né, fora de casa, acabou não pontuando, pelo menos hoje, fez um primeiro tempo muito bom na minha visão, muito bem compactado, sem deixar a marcação ali pro adversário, grandes espaços e tudo mais, e aproveitando as suas oportunidades, né, que é o principal, com o Pedro Raul e o Vinícius, mas na segunda etapa acabou ficando devendo, né, acho que poderia ter buscado algo a mais, pressionado mais o Cuiabá, prendendo mais a posse de bola lá na frente, acabou que isso não aconteceu. Pelo menos saímos com a vitória, 72% da posse de bola, como eu falei para vocês, né, o Cuiabá praticamente ficou ali o tempo todo rondando essa bola do Goiás, 558 passes contra apenas 224 do Clube Esmeraldino, mas uma precisão muito boa. O Cuiabá chutou 24 vezes no gol. Isso você vai falar, meu Deus, então foi a pressão. Mas não, apenas 4 delas foram em direção ao gol, né? O Tadeu praticamente só fez uma grande defesa, além do chute da trave, que acaba não considerando aqui nos chutes ao gol. O Goiás chutou 5 no total e 3 foram em direção ao gol, 2 na bola na rede, né? Principalmente aí tá o oportunismo do Pedro Raul. Escanteio 6 para o Cuiabá, 4 para o Goiás. Em relação a cartões amarelos, 4 para a equipe esmeraldina e outros 3 para o Cuiabá. Em relação ao próximo jogo contra o América Mineiro, o Apodi levou o seu terceiro, assim também como o Luan Dias, né, entrou na segunda etapa e não poderão participar desse jogo dentro de casa contra o América. Pelo menos alguns retornos, né, que podem ser importantes para essa partida. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários, sua avaliação dessa 33ª rodada, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. E agora sim a tabela ficou muito boa, muito legal, muito aconchegante pra gente. 33 pontos que tem aí o Atlético Goianiense, que na minha opinião não vai cair, é o time que vem jogando melhor, né, nessa reta final. Na minha visão o Ceará está totalmente cambaleando já, acho que o Ceará vai ser o time que, né, vai acabar caindo nessa 17ª colocação. E o Goiás já abre 7 pontos, né? O Atlético tem 33 e o Goiás 41. Então a gente pode imaginar esses 8 pontos, né? 33 para 41, acaba dando 8, 6 para chegar na questão, 7 para chegar aos 40 e mais 1 para chegar aos 8 pontos de diferença em relação ao primeiro time dentro do Z4, com uma diferença, o Goiás tem um jogo a menos, né? Contra o Corinthians, a tendência é que seja nesse próximo final de semana, caso o STJD não invente mais alguma moda, né? Eu quero até trazer outro vídeo aqui para vocês. Mas uma situação confortável em relação à classificação para a Copa Sul-Americana. Vai até o 14º colocado, porque, né, o campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, né? Todos eventualmente, obviamente, brasileiros. Então o Goiás já abriu aí 6 pontos em relação ao Coritiba, com um jogo a mais, ou seja, o Goiás tem, com um jogo a menos, melhor dizendo, o Goiás já tem 6 pontos em vantagem
do Coritiba, que é o primeiro time sem classificação para competições internacionais do ano que vem. Na próxima rodada também algo interessante, o Goiás recebe o América Mineiro aqui em Goiânia, no estádio da Serrinha às 9h45, em um jogo onde o América vem muito mal, né, de 3 derrotas consecutivas, 3 não, dos últimos 4 jogos o América perdeu 3, né, perdeu para o Fortaleza nessa penúltima rodada, também na última rodada contra o Flamengo lá no Independência, ganhou do Fluminense no Maracanã e anteriormente a isso também tinha perdido para o São Paulo, né, no jogo 1-0, 2-1, melhor dizendo, dentro de casa. Então o América vem nesse momento ruim e o Goiás, na minha opinião, já não cai mais, acho que esses 41 pontos já serão possivelmente suficientes para escapar do rebaixamento, com mais um pontinho, até para seguir aquele critério que eu falei para vocês. Eu vejo que no máximo o primeiro time dentro da zona fará ele ali entre 40 a 42 pontos, no máximo. Então assim, vamos buscar mais esse pontinho na reta final do ano e para a classificação na Sul-Americana, pelo menos entre 44 a 46 pontos deverá ser essa pontuação do 14º colocado. Então essa próxima partida contra o América Mineiro dentro de casa será fundamental para isso, né? O Goiás buscar essa sua vitória e praticamente sacramentar tanto não só a permanência na primeira divisão, com 44 pontos você pode bater o martelo definitivamente, não cai de forma alguma, e mais do que isso, né? Buscando essa sua classificação para a Copa Sul-Americana. O Coritiba, por exemplo, que é o primeiro time, né, dentro ali, fora, melhor dizendo, da classificação. O Coritiba tem 35, na próxima rodada tem jogo difícil contra o Fortaleza lá no Castelão na quinta-feira. O Ceará, que está na 16ª colocação, ele visita o Internacional no Beira-Rio na quarta-feira também. E o Atlético Goianiense, que está na 17ª, visita o São Paulo no Morumbi. Então, só jogo muito difícil para esses do Goiás. O Goiás também tem o seu grande adversário, com o América Mineiro, não podemos deixar de reconhecer isso, principalmente fora de casa, mas dá para buscar uma pontuação dentro desse jogo e ainda assim essa gordurinha maior em relação tanto não só ao Z4, agora esse primeiro objetivo já quase que 100% concluído e visando também essa classificação para a Copa Sul-Americana. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre a sua avaliação dessa partida, o que você achou, quais mudanças para esse jogo também já na quarta-feira contra o América, e eu vou trazer as notícias aqui para vocês, pelo menos quase que certos os retornos tanto do Dieguinho para o meio de campo e o Sávio na lateral esquerda, além claro ali, por exemplo, eu quero trazer para vocês se vai ter condição de jogo o Pedro Raul, que acabou sentindo, né, na segunda etapa, e também sobre esses detalhes do jogo contra o Corinthians, possivelmente no próximo final de semana, quero trazer aqui para vocês ainda nessa segunda-feira, né, ou no máximo amanhã, na terça-feira, no Goiás News. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do nosso apoiador, a Alternativo Bike Shop. Já vai lá, confere aí bikes a partir de R$ 1.100, aro 29, novinhas, muito legais as bicicletas deles. Vou estar deixando aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!